Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor. Que o seu reino venha, que o teu reino venha e governe os nossos corações, as nossas decisões que a gente precisa tomar e precisa de uma estratégia, precisa de uma sabedoria que não é possível nós carregarmos sem a tua presença, porque o Senhor é o único que vê todo o contexto da nossa história, todo o contexto das situações que nos acontecem. Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações, eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa ouvir nessa manhã. Que nenhuma palavra minha ou gestos venham interromper, atrapalhar, que o Senhor complete a palavra que o Senhor tem para os meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença. Maria de Fátima, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Santuza Cabral. Bom dia, Norma. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Obrigada pela presença. Adeildo, bom dia. Bom dia. Ai, não tô conseguindo ler esse nome. Minha blusa clara. Toda vez é isso, né, gente? Eu coloco uma blusa clara, não consigo ler os nomes. Verena, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jaqueline. Laura. Lena. Adeildo, já falei, né, Adeildo? Seja bem-vinda. Ana Camila, Ruth, Celé, bom dia. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Provérbios 22, 13. Provérbios 22, 13. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, vai ser uma honra ter você aqui acompanhando com a palavra, né? Provérbios 22, 13. E você também pode abrir Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 29 a 30. Provérbios. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Deuteronômio 1, 29 a 30. Então eu lhes disse: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai à frente de vocês, Ele mesmo lutará por vocês. Já fiz uma live essa semana falando que Deus vai à nossa frente, né? Ele luta, Ele peleja por nós. E aqui, Deus está falando com o povo através de Moisés, dizendo para o povo não ter medo, dizendo para o povo não se assustar com as dificuldades, com as lutas que eles iriam enfrentar. Muitas vezes a gente olha para o povo de Israel na época dos grandes eventos de saída do Egito, de sustento no deserto. Às vezes, quando a gente olha isso, a gente fala assim: se eu tivesse visto o que aquele povo viu, eu nunca deixaria de crer. Se eu tivesse presenciado, vivenciado, ou às vezes nós julgamos os discípulos, né? A gente fala assim: se eu tivesse andado com Jesus, minha atitude teria sido diferente. Se eu tivesse visto os milagres, né? Mas tem muitos milagres que, quando acontece na nossa vida, a gente reconhece que foi Deus que proveu, que foi Deus que nos fez conquistar, nos fez chegar. E aí o que acontece? A gente esquece disso. Esfria essa alegria do milagre, a alegria da conversão, de ter encontrado Jesus, de Jesus ter abraçado a sua alma através do Espírito Santo. E aí isso esfria. E quando esfria, a gente fica aflito de novo, fica desesperado de novo, fica espantado de novo com os novos problemas que surgem. Aqui em Provérbios fala que o preguiçoso, ele fala que o leão está solto nas ruas. E se ele sair lá fora, ele vai ser morto nas ruas. Fala que o leão está lá fora. Se eu sair nas ruas, na vida, sempre vai ter perigo. Se o leão estiver solto nas ruas, as pessoas não vão deixar de tocar suas vidas. Aqui está falando, pode ser um leão literalmente, ou pode ser representando o medo, os perigos, as dificuldades que tem lá fora, que você precisa enfrentar. Porque você escondido
dentro do seu medo, dentro do seu espanto, o problema não é o perigo que está fora. O problema é a sua falta de fé. Porque você diz que crê em um Deus que pode fazer todas as coisas contribuírem para o seu bem. Você diz que crê num Deus que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que você fosse salvo. Só que a gente olha para o Calvário só como um símbolo de conversão, mudança de entendimento para ser salvo da condenação eterna. Sabe, Jesus uma certa vez disse que vós sois a luz, nós somos a luz do mundo. E fala assim, Mateus 13:58, fala assim, não, Mateus 13:58 é outra coisa que eu quero falar com vocês daqui a pouquinho, peraí. Quando Jesus fala que, eu posso colocar na legenda esse versículo, que nós somos luz do mundo, fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada no monte. A nossa vida foi edificada no monte do Calvário. E uma vez edificada, com medo, com desafios, com lutas, nós não procrastinamos o que Deus escreveu para fazermos, porque a gente crê no Deus que pode todas as coisas. Aquele que enviou o único Filho para morrer no nosso lugar, para dar a vida para você todos os dias. O Calvário não é uma representação, um símbolo somente da salvação da condenação eterna. É um símbolo que precisa arder no seu coração e te mostrar que você é uma cidade construída no monte. Muitas vezes você tem deixado de fazer projetos, deixado de fazer as coisas por preguiça ou por medo, porque dá muito trabalho a gente mudar o nosso entendimento e a gente sair às ruas e enfrentar os leões que nós precisamos enfrentar. Muitas vezes nós ficamos dentro da nossa timidez, dentro da nossa vergonha, não querendo ser exposto, não querendo que ninguém veja a nossa vulnerabilidade e falando, eu não vou sair daqui de dentro, porque fora tem perigo. Você está dizendo que o perigo fora é muito maior do que o Deus que você diz que crê. Você precisa vir para a luz, porque você é luz. Para de adiar, de procrastinar as coisas que já ardem no seu coração há muito tempo. Quantas palestras você já deu dentro da sua cabeça? Quantos vídeos você já gravou dentro da sua cabeça ajudando pessoas? Só que na hora de fazer, você fala, eu tenho medo, tenho vergonha. O que vão falar? O que vão pensar? Sabe? O preguiçoso diz, o leão está nas ruas, o perigo está lá. O perigo está lá fora. Se eu sair, eu vou ser morto nas ruas. Eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas Deus manda dizer para que você saia. Você não precisa ter medo da vulnerabilidade, de se expor, porque o Senhor diz para você, não se assuste, não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, vai à frente de vocês e Ele mesmo lutará por vocês. Fala assim, o Senhor, o seu Deus. Nós não temos colocado o Senhor como nosso Deus, porque nós temos mais nos escondido. Fernanda, mas se eu ficar aqui, não acontece nada. Eu não vou viver milagres, mas eu também não vou viver decepção, não vou viver tristeza. Deus não te criou para viver apático, para viver uma vida, um marasmo. Deus te criou para viver intensamente a vida que Ele deu para você. E a vida que Ele nos deu, o coração mesmo, se você fizer um mapa, é assim, ó, é alto e baixo. Porque nós precisamos disso, para mudar o nosso entendimento, para nos parecer cada vez mais com Ele, para que o mundo, para que as pessoas que passar pela nossa vida recebam um novo entendimento do poder que Deus tem para fazer com que as pessoas parem de sobreviver, arrastar suas dores por anos e anos, porque a cruz de Cristo vem libertar.
libertar você só? Não, vem libertar o mundo. Você sabe qual é o poder que liberta. E você precisa se identificar como cidade construída no Monte do Calvário, pelo sangue de Jesus. E você precisa sair. Então tem muitas coisas que você precisa fazer e você tem sido paralisado, às vezes por preguiça, porque dá trabalho. Dá trabalho ser perseverante, dá trabalho fazer live todo dia, gente. Tem dia que a gente não pensa que não vai fazer, hoje não vou fazer, porque dá trabalho. Não é sobre mim, não é sobre eu estar com vontade ou não. É sobre eu querer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Sabe, se eu hoje falar assim, a partir de hoje eu não vou fazer mais live, Deus vai levantar outra pessoa. Eu perco a oportunidade e o privilégio de ser parte de algo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque Deus amou a mim, sim. Que deu seu Filho unigênito por mim, sim. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes nós nos nomeamos e dizemos que somos igreja de Cristo. Mas o medo do que está lá fora, o medo do processo, o medo de que vamos enfrentar, o medo de parecer vulnerável, o medo de errar e alguém falar, você errou. Fernanda, você falou a referência errada do versículo. Fernanda, você falou o português errado. Fernanda, aquele entendimento lá que você fez, foi uma confusão. Teve uma pessoa que falou, uma vez uma pessoa falou assim, Fernanda, você gagueja muito quando você está fazendo a live. E aí toda crítica dá vontade, a gente tem medo, tem vontade de se esconder de novo. Uma vez uma pessoa falou assim, Fernanda, você repete às vezes a mesma coisa toda hora. E aí a gente fala, se eu for olhar para mim e sobre o que é sobre mim, eu deixo de ser parte do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é muito maior do que eu errar aqui uma referência, do que eu falar um português errado, do que eu errar, às vezes, viajar um pouco no meu entendimento, porque Deus vai fazer independente, apesar, além de mim. Deus faz, Ele não vai parar de fazer, porque eu, de repente... Então, assim, o leão está nas ruas. O leão representa o perigo, representa o nosso medo, representa ali a nossa procrastinação, sabe? E Deus está dizendo, eu sou maior do que o leão que está nas ruas. Eu sou maior do que a sua vulnerabilidade, eu sou maior que o seu medo. O seu Deus, vou à sua frente e lutarei por você. Sabe? Não é o que nos assusta que é o problema. O problema é a falta de fé. Agora eu vou falar sobre Mateus 13:58, que eu tinha falado lá. Sobre algo poderoso que Mateus relatou no livro dele, que ele falou assim, olha, Jesus não fez muitas obras maravilhosas naquela cidade por causa da incredulidade do povo. Deus tem coisas extraordinárias para você viver. Tem milagres extraordinários para você viver. Só que a sua incredulidade bloqueia, impede que Deus realize mais milagres na sua vida. Que Deus realize o extraordinário na sua vida. Mateus relatou ali, olha, Mateus falou assim, olha, Jesus tinha muitas coisas maravilhosas, obras maravilhosas para realizar naquela cidade, mas não pôde realizar mais por causa da incredulidade, por causa da fé. Então, muitas vezes com a desculpa de que é difícil, de que eu não dou conta, de que eu tenho vergonha, eu sou tímido. Você pode ser tudo isso, mas nada disso é maior que Deus. Deus dá coragem aos tímidos, dá ousadia. Fernanda, você está falando porque Deus me fez desse jeito, é minha personalidade, é meu jeito. Deus quer um coração disponível para que Ele realize milagres. Ninguém pode dizer para você que você é fleumático e vai morrer fleumático. Ninguém pode dizer para você que você é alguma coisa que se nem a psicologia, nem a psiquiatria, nada na medicina pode pôr um ponto final no desenvolvimento humano. Porque você pode sempre melhorar. Você pode sempre
estar alcançando conhecimento e tendo atitudes diferentes daquelas que você teve a vida toda. Mas muitas vezes com a desculpa, o leão está nas ruas. Muitas vezes, aqui a pessoa de Provérbios diz que é o preguiçoso que fala. O preguiçoso diz, o leão está lá fora. Se eu sair, eu vou morrer nas ruas. Mas eu não diria o preguiçoso. Eu diria para aquela pessoa que dá mais valor ao medo. O medo é o seu Deus. A angústia, tudo, qualquer coisa é maior. Se torna seu Deus, se torna a autoridade e te impede de ser a cidade edificada no monte. Eu não diria aqui que esse texto só serve para preguiçoso. Serve para todo aquele que deixa de fazer as coisas, fica paralisado para fazer as coisas, porque o seu medo é maior do que a sua fé em Deus. E aqui, através de Moisés, Deus está dizendo ao povo, não se assustem. Qual foi a última vez que você vivenciou um milagre incrível com Deus? Não foi Ele que fez? Por que você está assustado com o que está te acontecendo agora? Ele fez e Ele vai continuar fazendo. Porque o nosso Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Sabe? Por que você está assustado? Por que você está com medo? Deus já te livrou de tantas outras coisas. Você está com um boleto para pagar aí, né? E você já fez as contas. E você viu que o seu salário não vai dar. E você está com medo. Você está assustado. E o que acontece? Quantas vezes Deus já foi o Jeová Jireh, aquele que proveu na sua vida? Esse boleto não é nada diante do grande poder que o Senhor tem. Chega diante dele e fala, Senhor, aqui está meu boleto, aqui está minha dívida, aqui está minha conta. Eu não sei como fazer isso, eu não tenho condições. E você vai encher o seu coração de fé, sabendo que você crê em um Deus que pode todas as coisas, que pode fazer. Então, em nome de Jesus. Mas só que acontece o seguinte, isso não é uma desculpa para você fazer mais dívidas. Eu tenho um Jeová Jireh que provê. Então, quando chegar o boleto, é só eu orar que Deus vai mandar a provisão, vai me dar uma oportunidade de trabalho. Porque nós não devemos usar Gálatas, acho que Gálatas fala, usar a nossa liberdade para dar ocasião para a carne, para dar desculpa para estar fazendo coisa errada. A gente tem que ter as nossas finanças, tudo na nossa vida organizado. Porque tem princípios para ser obedecidos. Ele é Jeová Jireh para prover, para você não deixar faltar nada. Mas se você for um desorganizado, for gastar aí, como é que ele vai prover para você se você precisa aprender a ser honesto, a ser equilibrado? Jeová Jireh vai ser o seu Jireh. Se realmente você está passando por uma necessidade financeira, não é por causa de algo que você tem que sofrer a consequência daquilo. E o mesmo Jeová Jireh que proveu no mês passado, ele vai prover agora nesse mês. Eu tenho tantos milagres para relatar para vocês nessa parte do Jeová Jireh na minha vida, que assim eu ficaria horas aqui com vocês, falando. Só que quando acontece algo nessa área, eu me assusto. Na hora vem aquela aflição. Meu Deus, não vai ter como eu pagar, não vai ter jeito. E aí, na mesma hora, eu me lembro, peraí, mas aquele dia aconteceu a mesma coisa. E Deus proveu. Então, o seu medo não pode ser maior do que a sua fé em Deus. Ele manda dizer para você, olha, não precisa assustar, não precisa ter medo. Eu, Senhor, seu Deus, vou na sua frente e eu mesmo lutarei por vocês. Porque a gente não dá conta da luta total que a gente tem que enfrentar na vida, é muito peso.
Porque a nossa luta não é só, não é só física que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você tem que realizar. Nós temos uma perturbação mental, quanta acusação, quanto peso, quanta culpa a gente carrega, quanto barulho na mente. E aí a gente vai para Jesus. Jesus fala, olha, você é minha cidade edificada. Você foi salvo para que as pessoas olhassem para você e me enxergassem e me vissem. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não foi criado para viver escondido, com medo do leão lá fora, dos problemas lá fora. Você foi criado para ser uma cidade edificada no monte. Você é luz. E quando você se esconde, a sua incredulidade toma o palco e o altar do seu coração. E você vai deixar de ser parte do que Deus está fazendo no mundo. Mateus 13:58. Jesus não fez ali muitas obras maravilhosas por causa da incredulidade deles. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Todo dia eu tô falando aqui para vocês escreverem lá nos comentários do post da live, né? Então hoje, em nome de Jesus, lá no post da live, vão lá e escrevam lá. Eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Porque o leão tá nas ruas, mas todo mundo tá fazendo, todo mundo tá saindo, todo mundo tá trabalhando e você tá escondido. Eu não vou me esconder. Você é luz e luz do mundo. Foi Jesus que disse isso. E eu gosto muito dessa analogia que vem na minha mente. Vocês são como uma cidade construída no monte. Nós não fomos construídos com valores terrenos, foi espirituais. Nós somos uma cidade construída no Monte do Calvário. E uma cidade no Monte do Calvário está constantemente olhando para a cruz. Então não tem nada na nossa vida que a cruz de Cristo não seja a resposta. Então lá nos comentários dessa live, você vai lá no post que eu vou colocar e coloca, eu não vou me esconder. Em nome de Jesus, Pai, abraça os meus irmãos neste momento. O Senhor conhece a dor, conhece quem está assustado, quem está com medo. Que em nome de Jesus eles possam olhar para a cruz agora e entender que tem milagre, tem coisas, obras maravilhosas que o Senhor quer fazer na vida deles e através da vida deles neste mundo. Os ajude a entender como é maravilhoso ser parte do que o Senhor está fazendo. Se nós não sairmos, mesmo com perigos, mesmo com a vulnerabilidade, o Senhor vai usar outra pessoa. Mas me usa, Senhor. Nós queremos ser parte do que o Senhor está fazendo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Estaremos aqui novamente. Obrigada para você que ficou até o final. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu dia hoje, em nome de Jesus. Tchau, tchau.